Boa tarde a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. As lacunas podem ser preenchidas com: eu tenho 3 espaços, 3 construções e 5 assertivas. Vamos analisar cada uma. No primeiro, nós temos: agora você sabe o espaço em branco, certo? Analisando as opções, nós devemos completar com o porquê. 4 são os porquês com diversos usos específicos, né? Eu tenho porquê junto, sem acento, junto, com acento. Eu tenho separado sem acento e separado com acento. Agora, como a gente emprega cada um deles? Analisando o contexto, nós percebemos que há uma interrogação direta, né? O que é uma interrogação direta? É um questionamento feito por meio de um sinal de pontuação, justamente o ponto de interrogação ou ponto interrogativo. E quando isso ocorre, só há 2 possibilidades de emprego. Ou nós empregamos o porquê separado sem acento ou separado com acento. E o que determina o uso de cada um? Em primeiro ponto, os 2 podem ser substituídos por qual motivo? Substituindo na questão, como fica? Agora você sabe por qual motivo, certo? Emprego perfeito. Agora o que resta saber é se há o acento ou não. Quando o acento ocorre? O acento ocorre em final de frase ou antes da pontuação. Um terceiro caso, que é o que ocorre aí, que é um pouco mais raro, é na indicação de uma pausa, né? Esta pausa pode ser indicada ou não por um sinal de pontuação. A questão foi bem gentil, né? E colocou um sinal de pontuação, que é a vírgula. Mas ela poderia não colocar. Não é uma obrigatoriedade. Cabe ao leitor perceber esta pausa. Mas aí está nítido, né? Agora você sabe por quê, por qual motivo, certo? Há uma pausa que foi marcada aí pelo sinal de pontuação, pela vírgula. E neste caso, o que ocorre? É o porquê separado e com acento, porque este que ele se torna tônico, né? Ele se torna um monossílabo tônico, sendo assim acentuado. E o porquê que eu mencionei anteriormente? O separado sem acento. Ele ocorre nos mesmos casos, né? Substituindo por qual motivo, só que em começo de frase ou no meio, só que não há essa indicação de pausa. Essa indicação de pausa ocorre quando o que é tônico e recebe o acento. Então, a primeira construção é com porquê, separado e com acento. Vamos à segunda. Para, segundo espaço, você vai depois da aula. Nós temos para completar onde e aonde. Quando nós empregamos esses 2 termos? Nós empregamos o aonde quando há um verbo que exige a preposição a, e o onde quando há um verbo que é estático. Verbo estático é o verbo que não exprime movimento. Verbo dinâmico é aquele que exprime movimento ou deslocamento. Nós temos aí o verbo ir, né? Que é representado por esta forma verbal vai. Eu vou, tu vais, ele vai. Terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Agora, ele exprime movimento, né? Então, o raciocínio básico é pensar o quê? É aonde o verbo exprime movimento. Agora, perceba, já há uma preposição no contexto. A preposição para, né? E o que acontece? O verbo ir, assim como outros verbos que são denominados dinâmicos por exprimirem movimento, eles exigem a preposição a ou para. A preposição a é usada quando há a questão de deslocamento, mas sem nenhuma semântica de permanência. Quando eu emprego a preposição para, eu tenho um sentido de quê? De permanência. Eu tenho sentido de permanecer naquele local, que é justamente a semântica deste período. E o que ocorre? Eu não posso exigir 2 preposições sequenciais. Ou eu emprego para ou eu emprego a. Se o para já foi usado, eu não posso usar o a. Se não há o a, eu não tenho essa combinação aonde. Eu só posso empregar o onde. Perceba que, se não houvesse a preposição para, a construção seria aonde você vai depois da aula. Pelo fato de ela existir, o que ocorre? Eu só posso empregar o onde, sem preposição, porque eu já tenho uma preposição antes. O para. A preposição a não é combinada com o onde. Então, o segundo espaço é completado com onde. Indo para o terceiro e último espaço, nós temos: leva-se a encomenda em ou a domicílio. Neste caso, nós devemos analisar o quê? A regência verbal. Eu tenho o verbo levar.
O verbo levar, ele é estático ou um verbo dinâmico? Quando eu digo levar, eu estou indicando o quê? Movimento, deslocamento. Pelo fato de haver deslocamento, ele é um verbo o quê? É um verbo dinâmico. Os verbos dinâmicos, eles exigem a preposição a. E se eles exigem a preposição a, eu posso pensar em levar a encomenda a algum lugar. Levar a encomenda a domicílio. Lembrando que a crase não ocorre porque domicílio é uma palavra masculina, né? É o domicílio e não a domicílio. Se fosse um substantivo feminino, a crase ocorreria aí obrigatoriamente. Como isto não ocorre, eu só tenho a preposição a. Poderia ser ao domicílio? Poderia. Eu poderia empregar o artigo, mas não foi o caso da questão. O gabarito da questão, então, é letra B. Revisando os conceitos, a primeira construção. Eu tenho porquê separado com acento porque eu tenho uma pausa, né? Uma pausa que foi marcada por um sinal de pontuação e eu posso substituir este porquê por qual motivo, né? Lembrando que este porquê também ocorre em final de frases, o separado e com acento, e o separado sem acento ocorre em começo de frases ou no meio, quando não há essa semântica de pausa. O segundo espaço é completado por onde, porque o verbo ir, resultando nesta forma verbal, ele já exige, uma preposição, que é a preposição para, e eu não posso empregar duas preposições sequenciais. Ir a ou ir para. Como para foi usado, para onde? Caso não fosse usado, aonde você vai seria a construção. Na terceira e última, eu tenho aquele sentido dinâmico. O verbo levar é um verbo que exprime movimento, que exprime deslocamento. Levar algo a algum lugar. Tem que tomar cuidado nessa última construção, porque há verbos que induzem o erro, como o verbo entregar. O verbo entregar, as pessoas pensam que exprime movimento, só que não. Quem entrega algo em algum lugar. Caso fosse o verbo entregar, seria entregar em domicílio. Isso é só um adendo, uma observação. Não ajuda a resolver a questão, mas é um ponto interessante. Gabarito da questão, então, letra B, né? Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.